Vamos aos exercícios de fixação, que são um grande desafio. Veja o que eu preparei para você. Quase 30 opções aí, 30 pares de palavras, e você vai ter que escolher. Então é legal que você tente fazer pela sua intuição de leitor, porque o máximo que você puder, nesse sentido, vai ser bom, para você não ter que ficar decorando. Aí aquilo que você errar, você memoriza. Vamos lá? Então aproveite. Você vai ter que escolher em cada par a forma correta. Vamos lá. Contra-atacar é com hífen ou sem hífen? Com hífen. Nós temos aqui o prefixo contra, que termina em vogal A. É a regra 1, lembra? E o segundo elemento começa com a mesma vogal, hífen, regra 1. 2. Antissociável é com hífen ou sem hífen? É tudo junto e sem hífen. Por quê? Ainda estamos falando da regra 1, da observação da regra 1. De uma das observações, era a observação B, lembra? Toda vez que você tiver um daqueles prefixos, e o antes estava lá na regra 1, esse prefixo, se ele se unir a uma palavra seguinte, que começar com R ou com S, dobra o S. Então, 2 S's. 3. Mini saia é junto ou é com hífen? Pelo mesmo motivo da anterior, é tudo junto e dobra o S, né? Então, nós temos aquele prefixo mini que se une a um elemento que começa com S, dobra-se o S. Isso vai acontecer se for S ou R. Número 4, contrabalançar. Como é que fica? É tudo junto, sem hífen. Por quê? Esse prefixo contra, ele é da regra 1, lembra? Ele é da regra 1, que diz o seguinte: se o segundo elemento não começa pela mesma vogal, e não é o caso, ele começa com B, né? Então, não haverá hífen. Porque só se ele começasse com A, haveria hífen. Ele começa com B, então é tudo junto. Tudo bem? 5. E aí? Com hífen ou tudo junto? Tudo junto e dobra o R. Contra-regra. Por quê? Falamos sobre isso há pouco. Nós estamos aqui na regra 1, na observação B. Lembra? No prefixo contra, ele se une aqui, nesse caso, a elemento que começa com R, dobra o R. Por isso, segunda opção correta. 6. Anti-imperialismo. Com hífen. Estamos falando da regra 1. Prefixo, ele termina numa vogal que é igual à vogal do segundo elemento. Se são vogais iguais, pelo novo acordo, hífen. 7. Com hífen ou sem hífen? Com hífen. É a regra 1. Aproveite para ir memorizando. O prefixo anti, ele faz parte da regra 1, lembra? E ele está se unindo a um elemento que começa, lembra? Então, de acordo com a regra, se o segundo elemento começar com vogal igual, não foi o caso, ou com H, hífen. Então, nesse caso, começa com H. Então, ó, 6 e 7 são a regra 1, tá bom? Se o segundo elemento começar com vogal igual ou começar com H, hífen. 8. Mini retrospectiva. Tudo junto e dobra o R. Temos aqui a regra 1, que diz que o prefixo mini está se unindo a um elemento que começa com R, dobra o R. 9. Cosseno. Tudo junto e dobra o S. Prefixo co mais elemento que começa com S. Regra 1, observação B, lembra? Dobra o S. Que é igualzinha, é a mesma situação da 8. 10. E aí? Micro-onda. Micro-onda com hífen. Por quê? Ora, você acabou de ver
é a regra 1. Lembra que eu te disse que a regra 1 daria conta da maior parte dos casos? A regra 1, prefixo micro, que se une a elemento que começa com a mesma vogal, hífen. 11. Hiperrealista. Hiperrealista com hífen. Por quê? Bom, agora estamos falando da regra 1, observação C. Depois veja lá, relembre lá. A regra 1, observação C, que dizia que os prefixos hiper, inter, super, eles recebem hífen se o segundo elemento, o segundo elemento não começa com R, se começar com R ou H, hífen. Então, você vai ver isso lá na regra 1, observação C. 12. Sub-região. Como é que se escreve? Sub-região é com hífen. Aliás, o mesmo raciocínio vale para subbraquial. Então, 12 e 13 vão seguir o mesmo raciocínio. 12 e 13 estão lá na regra 3, que falam, a regra 3 fala do prefixo sub, lembra? Então, são aqueles prefixos, nesse caso ao sub, que você vai usar o hífen se o segundo elemento começar com R ou B, tá? Então, com hífen. 14. Bom, agora eu quero que você agrupe aí, que eu trouxe um desafio da 14 a 19. O desafio vai ser você olhar para esses elementos e perguntar: é tônico pré ou átono pré? Porque é daí que você vai decidir se é com hífen ou sem hífen. Vamos lá, aproveite. E aí, é pré-gravação ou é pré-gravação? Então lembra, se for tônico é com hífen, se for átono é tudo junto. É pré-gravação, é tônico. Na 15, é pré-estabelecido ou é pré-estabelecido? Muita gente fala errado por aí. Pré-estabelecido é átono, então cuidado, né? Não é pré-estabelecido. Se fosse, seria com hífen, mas é átono, então é tudo junto. E aí, como é que se pronuncia a próxima palavra? É pré-eminente ou preeminente? Preeminente. Deixa eu só corrigir esse i aqui. Um errinho de digitação. Preeminente. Essa é a forma correta. Preeminente, por quê? Porque a pronúncia é átona. 17, o correto é pró-britânico. 18, o correto é átono, prorromper e não prorromper. E a 19, que muita gente erra também, não é prefixado, é prefixado. Se é átono, então deve-se escrever junto, sem hífen. Sem hífen, portanto. Vambora, 20. E aí, polihíbrido com hífen ou sem hífen? Com hífen. Por quê? Lembra, voltando à regra 1, isso aqui é a regra 1. O prefixo poli, a palavra seguinte, se ela começar pela mesma vogal, que não foi o caso, ou por H, que foi o caso, hífen. 21, contraindicação. É com ou sem? É sem. Por quê? De novo, falando da regra 1. A regra 1, ela vale, você só vai usar o hífen se a palavra seguinte começar com a mesma vogal. Mas não é a mesma vogal, é uma vogal diferente. Então é tudo junto. Então está lá na regra 1, na observação A. Você vai achar isso daí. Então é tudo junto porque são vogais diferentes. 22. Contrassenso, com 2 S's. Por quê? De novo, aquela história. O prefixo contra, da regra 1, que se encontra com elemento que começa com S, dobra o S. 23. E aí, como é que você vai grafar infraestrutura? Tudo junto. Por quê? De novo, regra 1. Regra 1 que diz que
prefixo infra, que se une a uma palavra que começa com vogal diferente. Se fosse igual, seria com hífen, mas como é diferente, é sem hífen. Por isso o correto é assim, infra e estrutura, tudo junto, ou seja, sem hífen. 24, e aí, autoanálise, mesma história, tudo junto e sem hífen. É mesmo raciocínio da 23. Então, eu tenho o prefixo auto, que se une a elemento que começa com vogal diferente. Se fosse igual, teria hífen. Diferente, tudo junto, sem hífen. Depois, 25, anteestreia, regra 1, com hífen. Por quê? Ora, porque é o prefixo ante, que termina com e o elemento seguinte começa com a mesma vogal. Então, é com hífen. 26, antessala, antessala, tudo junto, dobra o S. Regra 1, você já viu, dobra o S porque o elemento seguinte começa com S. Regra 1 de novo. 27, mal assombrado. Lembra essa história da regra 2? Estava lá na regra 2. O prefixo mal. Quando o prefixo mal, ó, o certo é com hífen. Quando houver o prefixo mal e o elemento seguinte começar por vogal ou H, formando uma unidade semântica, lembra? Mal-humorado, mal-assombrado, ó, começa com vogal. Se começar com vogal ou H, hífen, é igual a mal-humorado, com hífen. Vamos mais, só mais um pouquinho, fechando, ó. Multirracial. Multirracial, como é que vai ser? Multirracial. Tudo junto, dobra o R, prefixo multi, se une a um elemento que começa com R, dobra o R. E a última aqui para você, vice-imperador. Como é que vai ser? Com hífen. Por que é com hífen? Lembra? Isso estava lá na regra 2. A regra 2 é que fala desse prefixo vice, com as formas além, a quem, bem, lembra? Em qualquer hipótese, sempre que essas formas aparecerem, não importa a palavra seguinte, haverá hífen. Por isso que é vice-imperador com hífen. Tudo bem? Foi. Pronto. Missão cumprida. Próximo vídeo. Teste seus conhecimentos. Veja aí o que você aprendeu, né? Só de olhar, olha que você não vai aprender de uma hora para outra. Você vai aprender à medida que você for lendo, escrevendo. Mas muita coisa você já deve ter aprendido. Então, teste seus conhecimentos. Daqui a pouco eu volto com mais. Até já!